Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler até o versículo 28. Nós estamos naquela série de sermões, o reverendo Jader já mencionou, que temos estudado passagens que apontam, todas as passagens do Antigo Testamento de fato apontam para Cristo, mas estamos vendo de forma especial algumas passagens que apontam de forma, digamos assim, mais clara. E hoje nós vamos ver como a Páscoa, o dia da instituição da Páscoa, também aponta para o nosso Senhor e Salvador. Então nós vamos ler, não o capítulo todo, mas Êxodo 12, do 1º ao versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderá tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia nesse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. São as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ou sem fermento. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia.
nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue da verga da porta e ambas as obreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. Essa, meus irmãos e minhas irmãs, é uma das mais importantes passagens do Antigo Testamento. Nós temos hoje na igreja 2 sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. E esses 2 sacramentos estão ligados a 2 sacramentos do Antigo Testamento. O batismo ligado à circuncisão, instituído em Gênesis 17, e a Santa Ceia, a uma outra refeição, que é a Páscoa, instituída aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler. Nessa mesma noite que se celebrou a Páscoa, nessa mesma noite, o povo de Israel deixou o Egito. Deus tinha mandado até agora 9 pragas, e essas 9 pragas alcançavam somente os egípcios, os israelitas não precisavam fazer nada, as pragas não os alcançavam, mas agora tem uma 10ª praga, e essa praga é bem diferente. Além de bem intensa, ela é muito dura contra o Egito. Agora exigia dos israelitas que eles marcassem as suas casas, que eles mostrassem fé, eles mostrassem obediência. Todas as pragas, meus irmãos e minhas irmãs, todas as pragas eram diretamente ataques contra divindades do Egito. Todas. Na 10ª, isso é ainda mais claro, porque o filho de Faraó era tido como Deus. E o filho de Faraó é um Deus em potencial, digamos assim. Está prestes a se tornar Deus. E aqui é dito, inclusive, que Deus faria isso, mataria os primogênitos, para mostrar o seu poder sobre todos os falsos deuses adorados no Egito. E esse dia é o dia final da escravidão de Israel. Israel deixaria, a partir daquela noite, de ser um povo escravo e passaria a ser um povo livre. Esse dia é uma mudança de chave, é uma mudança importante na identidade dos hebreus, na identidade dos israelitas. É tão importante que aqui você tem a instituição de 3 coisas novas. E Deus institui 3 coisas novas na vida desse povo que marcam a mudança de identidade deles. Existem outras coisas, eu quero pontuar 3, mas existem outros fatores. Mas as 3 que eu quero mostrar são: há uma nova forma de marcar o tempo agora para esse povo. E isso está nos 3 primeiros versículos. A segunda coisa nova que aparece é uma nova festa, ou uma nova cerimônia pactual, que, como eu já disse, a gente vai ver melhor ao longo do sermão, foi substituída pela Santa Ceia. Há também uma nova forma de viver, há uma nova vida. Uma nova forma de marcar o tempo, uma nova festa, uma nova vida. Como é que eu vou fazer com vocês essa manhã? Eu vou mostrar como isso aconteceu na primeira Páscoa, como Jesus Cristo ressignificou isso, e depois eu quero mostrar o que isso implica em nossas vidas, em cada um desses momentos. Então, é assim que nós vamos caminhar ao longo do sermão. Uma outra coisa que eu quero dizer logo de pronto é que aqui existem 2 festas. Existe a festa da Páscoa, comemorada no 14º dia do primeiro mês do ano. São 14 dias, então, no 14º dia é a festa da Páscoa.
E também começa nesse dia a festa dos pães sem fermentos. Essa é a segunda festa, ou a festa dos pães asmos. Então são duas festas. A gente até costuma dizer que Jesus ressuscitou na Páscoa. Na verdade, a Páscoa ele comemorou na quinta-feira. Ele não ressuscitou no dia propriamente de Páscoa, no 14º dia. O 14º dia do mês, quando Jesus comemorou, ele comemorou na quinta-feira. Morreu na sexta, passou o sábado na sepultura e no domingo ressuscitou. Ele ressuscitou durante a festa dos pães sem fermento. Mas a ligação entre a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, os pães asmos, é tão grande que a própria Bíblia chama tudo de Páscoa. Por isso que, de certa forma, não está errado dizer que ele ressuscitou durante a Páscoa. Mas a Páscoa, como um dia específico, foi o dia que ele comemorou, foi na quinta-feira que ele comemorou no que a gente costuma chamar de última ceia. Mas há uma profunda ligação entre essas duas festas. Por isso que elas são colocadas juntas. Ok? Deu para entender isso? Então vamos lá. Como é que aparece essa nova forma de marcar o tempo? Nos 3 primeiros versículos, nos é dito que agora Israel passaria a comemorar uma festa no seu primeiro mês, e esse seria o seu mês mais importante. O mês da festa da Páscoa. O mês da festa da Páscoa era o mês mais importante na vida de Israel. E Deus escolheu que eles saíssem da condição de escravidão para a condição de vida livre, que deixassem de se curvar diante de Faraó e passassem a se curvar diante dele na Páscoa, ou, melhor dizendo até, no primeiro mês. É como se Deus estivesse dizendo assim, é um novo tempo, é uma vida nova. É um novo tempo, é uma vida nova. É tão de propósito e é tão interessante isso que quando o povo sai do cativeiro babilônico, muitos anos depois, eles também saem no primeiro mês. Deus quer, com isso, marcar a forma como os israelitas olhavam para o templo. E agora, uma coisa curiosa, é a primeira vez que os israelitas são chamados agora de congregação ou assembleia. Até agora, na Bíblia, eles não foram chamados assim. Mas agora, não só individualmente, como o povo, essa nova identidade, toda vez que começasse o ano, eles tinham que repensar a sua própria identidade, pensando, nós já fomos um povo escravo, hoje nós somos um povo livre. Sempre que eles celebravam a Páscoa, eles estavam pensando sobre a própria identidade. Identidade é um tema muito importante na nossa época. Identidade é um tema muito importante na nossa época. Mas há uma profunda diferença da forma como a gente entende identidade e a forma como identidade é tratada aqui. Para nós, na nossa cultura, identidade é aquilo que a gente cria. Nós construímos a nossa identidade. Somos nós que construímos a nossa identidade. Com os nossos relacionamentos, com o nosso temperamento, com o nosso currículo, com as nossas graduações e pós-graduações, mestrados, doutorados e assim por diante. No caso aí, depois só livre docência, um pós-doutorado. Pós-doutorado eu imagino que é tipo Dan e faixa preta. O último é faixa preta, mas tem primeiro Dan, segundo Dan. Seria mais ou menos isso. Mas a gente vive na sociedade que a gente constrói a nossa identidade. Aqui a identidade é dada. Foi Deus que fez tudo. Deus disse, quando começar esse ano, vocês vão olhar para vocês como um povo liberto que me segue, que me serve. O que é que os israelitas fizeram? Nada. A única coisa que eles tinham que fazer é mostrar fé. E a fé deles era expressa em pintar os umbrais da porta. A mesma coisa, meus irmãos, acontece em nós por causa de Cristo. É curioso porque quando Cristo ressuscita, morre e ressuscita durante a festa de Páscoa, a mesma ideia está presente. Tudo começa, é a ideia de um novo começo.
É um novo tempo. Tanto é um novo tempo que o dia do Senhor foi transformado. Aliás, mudado o dia. Ainda se deve guardar o dia do Senhor, o dia do sábado ainda deve ser guardado. O quarto mandamento ainda está valendo. Eu acho engraçado que tem gente que pensa que o quarto mandamento meio que parou de vigorar. Não, ele ainda está valendo. A gente continua tendo que guardar o sábado, continuam sendo 10 mandamentos. Mas agora ele não é mais no fim da semana, ele é no início da semana. Porque foi nesse dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ali não está começando só mais uma semana. Ali está começando a nova criação. Naquele primeiro domingo da nova criação, naquele primeiro dia da nova criação, era festa de Páscoa. Era o início de um novo tempo, literalmente. Era o início, como já foi citado até, do fim dos tempos. Foi começado o fim dos tempos, foi começada a nova criação. Nós temos ali as primícias dos que dormem. Essa questão da identidade, então, quando o israelita começava o ano e ele olhava para essa festa e pensava, nós já fomos um povo escravo, mas hoje nós somos um povo livre, deveria ser a mesma forma de pensar nossa, quando a gente pensa em nossa relação com Cristo. Se nós estamos em Cristo, Paulo diz, nós somos novas criaturas e tudo que era velho se fez novo. Só que a gente tem dificuldade de viver isso. A gente tem dificuldade de viver isso entre nós e de forma individual. Entre nós, eu já falei, eu acho um pouco disso na igreja, a gente tem um pouco de dificuldade de olhar para os nossos irmãos como novas criaturas, muitas vezes, principalmente quando a gente conhece as pessoas há muito tempo, nós temos dificuldade de olhar para elas como santos que estão sendo cada vez mais transformados em santos pela obra do Espírito Santo. Nós temos uma dificuldade enorme de tirar as etiquetas que nós colocamos nas pessoas. Às vezes a gente tem convivência com uma pessoa que cometeu um pecado há 20 anos atrás, a gente só se lembra daquela pessoa com aquela etiqueta. E Cristo já transformou em muito a vida daquela pessoa. A gente às vezes não consegue fazer isso nem com o nosso cônjuge. A gente às vezes na hora do conflito, a primeira coisa que a gente faz é jogar na cara dela os pecados dela. E Cristo já jogou esses pecados nas profundezas do mar há muito tempo. Mas nós temos dificuldade de perdoar os outros. Quantas vezes eu, como pastor, não tenho que ajudar pessoas, ou ouvir pessoas que dizem, pastor, eu acho tão difícil perdoar. E é difícil, não é fácil. Mas Deus nos dá a chance de fazer isso. E a gente pode fazer algumas coisas que ajudam a lidar com isso. Uma é sempre trazer à memória que o mesmo Cristo que me fez nova criatura e perdoou os meus pecados, faz isso na vida do outro. Faz isso na vida do outro. Mas a gente tem uma tendência de pensar que parece, assim, na prática, que Deus só faz isso comigo. Como é triste quando a igreja vira o pecado ou o erro do outro, vira um motivo para a gente diminuir o outro. Para desvalorizar o outro. É como se naquela noite um israelita saísse de lá e olhasse para o outro e dissesse, eu não sou mais escravo, mas você ainda é escravo. Você foi escravo no Egito, o outro foi também, mas é como se a gente nunca aceitasse ter tido a nossa identidade transformada. Às vezes, essa dificuldade não é no nosso relacionamento com o outro, mas é no nosso relacionamento com a gente mesmo. Quantos de nós carregam pecados que nunca se perdoaram por eles? Como é difícil, às vezes, se sentir perdoado. Como é difícil se sentir amado.
Bonhoeffer tem um livro sobre tentação que ele diz que Satanás tenta a gente das duas formas. E eu gosto de citar esse exemplo do Bonhoeffer. Satanás, às vezes, nos tenta fazendo a gente se sentir orgulhoso e achar que não precisa de perdão. Mas Satanás também nos tenta, fazendo com que a gente pense que está além do perdão. Também, como pastor, já tive a experiência de lidar com pessoas que nunca se perdoaram de coisas que fizeram, embora Cristo as tivesse perdoado. É como se o israelita saísse do Egito, mas nunca tivesse largado a cabeça de escravo. É como se fosse o filho pródigo voltando para casa, mas ficasse sempre desejando comer de novo comida de porco. Toda vez que a gente tenta construir a nossa identidade por nosso esforço, a gente está ainda querendo ser escravo. A gente não entendeu que a nossa identidade foi conquistada na cruz. A gente não entendeu que ela foi dada de graça. E que a fé, na verdade, é só abrir a mão para receber. Não é pegar, é receber algo que está sendo dado de graça. E é essa nova identidade em Cristo. Eu não sei o que você fez no passado, eu não sei como você viveu no passado. Eu sei que em Cristo tudo se fez novo. Tudo se faz novo em Cristo. Eu não sei o que fizeram com você, mas se essa pessoa também está em Cristo, tudo se fez novo na vida dela também. Então, a gente às vezes fica vivendo a nossa vida no presente, sem pensar, aliás, carregando essas marcas que são do passado. Todo início de ano, o israelita tinha a chance de dizer assim: eu não sou mais escravo, eu sou livre e eu sirvo ao Senhor. Toda vez que a gente se reúne no domingo e a gente vem aqui, e o domingo agora é esse início de nova criação, é o início de uma nova época. Toda vez que a gente vem aqui, que a gente participa do momento de contrição no culto, a gente tem chance de dizer, de marcar o nosso tempo de forma diferente, dizendo: mais uma semana se inicia, mais uma semana começa, e eu posso viver de forma diferente do que eu tenho vivido até agora. Dominicalmente, nós somos lembrados que podemos viver a próxima semana de forma diferente da forma como nós temos vivido. Algumas igrejas, não vou entrar no mérito se pode ou não pode celebrar Páscoa e tal, mas algumas igrejas não celebram Páscoa porque entendem que todo domingo é Páscoa. Todo domingo nós temos a chance, quando nós estamos aqui, de pensar: eu já fui escravo do pecado, mas agora eu não sou mais. Agora a gente não tem uma vez no ano para pensar que tudo pode se fazer novo. A gente tem dominicalmente para lembrar que tudo pode ser diferente. Tudo pode ser novo. Não desperdicemos essas oportunidades dominicais de começar de novo. Claro, se você já é crente, esse novo nascimento já aconteceu. Não estou dizendo que a gente fica tendo novos nascimentos. Não, é só uma vez. Mas existem áreas da nossa vida que precisam ser mortificadas. E todo domingo a gente tem a chance de viver de forma nova. Viver um novo tempo. A segunda coisa que eu disse que Deus deu de novo foi uma festa. E Deus deu todas as especificidades da festa. O que comer, como comer, quando comer, com quem. Há toda uma explicação sobre essa festa. Era uma refeição sagrada, gente. Era uma refeição em que Israel se santificava. Todas as características aqui são parecidas com as refeições sagradas que os sacerdotes faziam depois, vão fazer depois, no templo. Israel estava naquela refeição, não era só se lembrando, ou só enchendo a barriga para a viagem do Êxodo, não. Israel estava se santificando, era uma refeição sagrada. Era uma refeição sagrada. O fermento representava essa pressa. Há quem ache que também era alguma forma de tirar o pecado dentro de casa. Eu acho difícil, o texto não dá indicação disso, mas o fato é que era uma refeição sagrada.
aquela mesa deveria ser protegida. Nenhum incircunciso poderia participar daquela refeição. E havia a ordenança de que não deveria ter fermento na casa. Então também era para tirar o fermento. Era uma refeição sagrada, era um momento especial, era um momento espiritual especial, assim como é o momento para nós. Aquele era o sacramento da antiga aliança. O nosso sacramento foi instituído por Jesus Cristo, o sacramento da Santa Ceia, como substituição da Páscoa. Quando Jesus celebra a Páscoa, ele dá um novo significado para o pão e para o vinho. Nós não comemos mais cordeiro. Algumas pessoas têm a prática, às vezes, de praticar a Páscoa judaica, mesmo sendo cristãos. Não façamos isso. Não é que a gente não possa comer cordeiro, mas a gente não come mais cordeiro de forma cerimonial, porque não tem mais animal para ser morto. Vocês entenderam o que eu disse? Não tem mais animal para ser morto. Os sacramentos do Antigo Testamento todos incluíam derramamento de sangue. A circuncisão envolvia derramamento de sangue. O batismo não envolve mais. A Páscoa envolvia derramamento de sangue. A ceia não envolve mais. Não é sangue de Cristo, é suco ou vinho. Porque o sangue que precisava ser derramado foi derramado uma vez por todas. Não há repetição de sacrifício, como a Igreja Romana defende. Não. É uma celebração. Cristo está presente de forma espiritual. Está presente, mas apenas de forma espiritual. Seu corpo e seu sangue estão no céu. E quando voltar, todo olho verá. Todo olho verá. Mas esse sacramento da nova aliança, também requer cuidados. Aqui está cheio de cuidados, são descritos vários cuidados. Aqui também. Paulo, em 1 Coríntios 11, diz: nós não devemos participar desse sacramento sem discernir o corpo. Porque quem come sem discernir o corpo, bebe e come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? 1 Coríntios 11 está dentro de um contexto que inclui os capítulos 11, 12, 13 e 14. Os 4 capítulos são sobre o culto. E os 4 capítulos são sobre a igreja reunida, porém dividida. Em 1 Coríntios 11, a igreja está dividida por causa da questão homem e mulher. No capítulo 11 também, a igreja está dividida entre pobres e ricos, por causa da ceia. Na ceia, cada um trazia um pouquinho, era uma grande refeição. Eu não vou falar marcas para não fazer propaganda gratuita para ninguém, mas é como se alguém comprasse a sua refeição num lugar mais simples e outro comprasse a sua refeição num lugar mais chique. Quem comprava coisa simples, comia com quem comprava coisa simples. Quem comprava coisa mais elaborada, comia com quem comprava a coisa mais elaborada. E Paulo está dizendo que esse tipo de coisa é comer sem discernir o corpo. Quando a gente se separa entre pobres e ricos na ceia, é comer sem discernir o corpo. Alguns comiam a ponto de não deixar para os outros. Aí Paulo dá a orientação que minha mãe sempre dava quando eu ia para a festa de aniversário. Quando eu ia para a festa de aniversário, minha mãe fazia a gente jantar antes. Para não ficar assim na mesa de docinho. Não fazer feio. Paulo, por 2 vezes, diz: vocês não têm comida em casa, não? Era para vocês celebrarem, vocês estão se dividindo. E aí, nos capítulos 12, 13 e 14, o assunto são os dons. É os dons. A igreja está dividida porque alguém se acha mais crente do que o outro, que tem dom A e o outro não tem um dom específico lá. O capítulo 13 é uma espécie de grande parêntese sobre o amor que serve para a sessão toda. O que é comer sem discernir o corpo? É estar reunido ao redor da mesa, mas está dividido no coração. Ainda continua sendo uma mesa protegida. A gente ainda protege a mesa dizendo, assim como não podia um incircunciso participar, não podia participar da Páscoa, também não pode participar da Páscoa quem não é batizado. Da nossa ceia não pode participar quem não é batizado.
As crianças não participam porque Paulo diz que tem que ser alguém capaz de discernir o corpo. Por isso que a gente não deixa que as crianças participem. Mas devem ser batizados aqueles que possam discernir, fazer juízo, para participar da mesa. A mesa continua sendo protegida. Mas agora não tem mais sangue derramado. Lá, naquela primeira Páscoa, os umbrais das portas eram pintados para que o anjo da morte, como eu expliquei para as crianças, pulasse aquela casa, não entrava a morte. E é muito curioso, a Bíblia diz que Deus se colocava como que na porta. Não é só que o anjo não entrava porque Deus estava ali. Cristo então diz: esse é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue da nova aliança. Bebam dele todos. Ali nós então entendemos que é o sangue de Cristo que é colocado sobre nós, de modo que a morte agora nos pula. A morte agora não nos alcança. E Deus também está em nós, por meio do Espírito Santo que habita em nós. A morte nem ousa chegar perto de nós mais, porque o sangue de Cristo está sobre nós e porque o próprio Deus habita em cada crente. Por fim, eles teriam agora uma nova vida. Eles teriam agora uma nova vida. A partir daquela noite não seriam mais escravos. A partir daquele dia, toda vez que eles olhassem um cordeiro morto, toda vez que eles olhassem para o cordeiro morto, eles lembrariam do primogênito deles. Você já parou para pensar nisso? Moisés chega para o povo e diz assim: vai ter a 10ª praga agora. Essa é a mais terrível. Vai morrer os primogênitos. Aí o pessoal, Só que tem um negócio. Podem morrer os nossos também. Espera aí, Moisés, como assim? A gente tem que fazer alguma coisa dessa vez. A gente tem que matar o cordeiro, pegar o sangue e passar nas portas. Porque esse cordeiro vai morrer no lugar dos nossos primogênitos. Esse cordeiro, ele era separado no 10º dia, a festa do 14º, ele era separado no 10º dia. Curiosamente, que não é curiosamente, é providencialmente, Jesus entrou como um cordeiro em Jerusalém no 10º dia. No 10º dia, que é o que a gente, na tradição cristã, chama de Domingo de Ramos, todos os cordeiros estavam entrando em Jerusalém. Jesus também. Jesus também. Naquele dia, então, Jesus entrou junto com os cordeiros. Mas toda vez que um judeu olhava para o seu primogênito, ele lembraria, tanto aquele da primeira Páscoa como das Páscoas seguintes, ele lembraria: essa criança foi substituída por um cordeiro. A mesma palavra que é usada para o animal que foi morto no lugar de Isaque, é a mesma palavra que agora é usada para o animal que é morto no lugar do primogênito de uma família ou duas, né? O texto diz que se uma família fosse pequena para comer de sacrifício, poderiam se juntar 2 famílias. Lá em casa não precisaria, não seria necessário. Agora é um cordeiro por todo o povo. Que é o título se você olhar no seu boletim, um cordeiro pelo povo. Não era mais um cordeiro por uma criança, um primogênito, um cordeiro por 1 ou 2 primogênitos. Agora é um cordeiro não só por primogênitos, é um cordeiro que é o primogênito. É o cordeiro que é o Filho de Deus. Não é o primogênito, melhor dizendo, é o unigênito Filho de Deus. Ele não poupou seu próprio filho, para que eu e vocês possamos ser irmãos de Jesus. Caminhando então, meus irmãos, para o final. Deus instituiu naquele dia uma nova forma de marcar o tempo, uma nova festa,
E ali começava uma nova vida. Não só uma vida sem escravidão, mas uma vida que agora se sabia substituída por um cordeiro. Assim como é a nossa vida. Nós fomos substituídos na cruz. Aquela morte era a nossa morte. Por isso que nós temos uma nova vida. Não só porque nós não somos mais escravos do pecado, mas é porque a morte não tem mais poder sobre nós, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto. Qual foi a reação, então, de Israel diante disso? Eu disse a vocês que Deus instituiu uma nova forma de marcar o tempo, uma nova festa e uma nova vida. Como Israel respondeu? Nos versículos 24, e aqui eu vou ser bem rápido. Israel respondeu de 3 formas também. Então já não é um sermão presbiteriano, porque no final acaba tendo 6 pontos. Mas como foi que o povo de Deus respondeu? De 3 formas. No versículos 24 a 26, foi aquilo que eu fiz com as crianças. A gente deve explicar às nossas crianças o que significam os sacramentos. A gente tem que entender por que a gente faz o culto do jeito que a gente faz. E a gente deve ensinar isso às crianças. As crianças não devem crescer pensando que vem para o culto só porque tem que vir para o culto. Tudo que a gente faz aqui tem uma razão bíblica para fazer do jeito que a gente faz. Os pastores têm muito trabalho de fazer o mais bíblico possível o culto que nós celebramos. É muito importante que a gente tenha uma teologia do culto e uma teologia dos sacramentos para que a gente possa passar isso para os nossos filhos. E toda vez que você olhar seu filho, diga para ele que Cristo morreu por ele. E ele pergunta, papai, por que a gente faz isso? Porque Cristo morreu por você e por mim. A segunda forma de resposta de Israel, que eu disse que seria rápido agora no final, está no versículo 27. Diz que Israel se curvou e adorou. Devemos celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Na ceia, sim, mas todo domingo e todos os dias. Por fim, Israel obedeceu. Diz o versículo 28 que todo Israel fez como Moisés ordenara, e Moisés fez como o próprio Deus ordenara. E é isso que nós devemos fazer, obedecer ao nosso Senhor. Porque todo domingo nós temos a chance de lembrar que uma nova criação começou, um novo tempo começou. Nós devemos lembrar que também agora nós temos novos sacramentos cheios de significado que aprontam para o que Cristo veio e o que ele vai fazer. Curiosamente, ele diz em Lucas 22 que vai comer uma outra Páscoa com seus discípulos, que são as bodas do Cordeiro. A gente também aprende com esse texto que nós temos agora uma nova vida. Não só porque nós não somos mais escravos do pecado, mas porque uma vida foi tirada no lugar da nossa vida. E uma vida nos foi dada, e a vida de Cristo ressurreto. Que Deus, então, nos abençoe. Amém.